pessoal, graças a paz. Para mim é um motivo de muita alegria poder, nessa noite, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado conosco. Nessa noite eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 32. Só que, como é longo o texto, eu vou ler apenas um versículo, aliás, 2 versículos, e depois vou dar a exposição na palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus continuou contando. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Essa parábola contada por Cristo, ela é conhecida como a princesa das parábolas. É como se ela fosse a mãe de todas as parábolas. Essa parábola ela é rica porque ela contém os princípios e a doutrina da salvação humana e do perdão divino. E essa parábola ela é uma parábola muito conhecida. Parábola significa uma narrativa alegórica que tem a ideia de transmitir uma mensagem indireta. De fato, é isso que Cristo ele está fazendo aqui. E essa parábola ela fala sobre a história de um pai. Ela começa mencionando um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais novo chega ao seu pai e pede a sua parte que lhe cabe. E o pai, sendo um bom pai, ele dá ao filho aquilo que lhe cabia, e alguns dias depois o filho sai de casa e vai viver a vida como bem entendia. Diz a Bíblia que esse filho ele foi se distanciando da casa do pai, e na medida que ele foi se distanciando, ele foi também perdendo aquilo que ele tinha. Ele foi gastando, ele saiu rico da casa do pai, mas ele começou a perder o que ele tinha, aquilo que estava na mão dele. E diz a história que ele estava distante, um lugar muito longe da casa do pai, e ele começou a padecer necessidade, porque naquela região veio uma escassez, e ele começou a padecer de fome, e ele foi em busca de um emprego, de um trabalho, e o emprego que conseguiu deste homem foi cuidar de porcos. E diz a história que, enquanto ele estava ali cuidando de porcos, ele lembra da casa do pai dele, ele lembra a vida que ele tinha de abundância de bens, de alimento, de conforto na casa do pai. E ele vai dizer assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui, sendo filho, padeço de fome. Levantai-me ele com meu pai, eu disse: Pai, peguei como o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E aí diz a história que ele ensaia na sua mente e voltar para a casa do pai. E o texto continua dizendo que ele levantou e foi ter com seu pai. E quando ele estava próximo da casa do pai dele, o pai dele avistou ele de longe, correu, abraçou, beijou, mandou buscar mel, mandou buscar sandália, mandou matar o bezerro cevado e comemorou a chegada do seu filho. E a história termina com o filho mais velho fora de casa e com o filho mais novo que tinha saído dentro de casa. Essa é a parábola narrada por Cristo. Mas eu quero te convidar nessa noite a fazer algumas pausas dentro dessa história contada por Cristo. Por quê? Porque quando lemos essa parábola de uma forma narrativa, nós não conseguimos extrair dela tudo que ela tem a nos oferecer. Então eu te convido a fazer 4 pausas dentro dessa história. E a primeira pausa se encontra nos primeiros versículos que eu li. Diz a Bíblia: e ele repartiu por eles a fazenda.
A lição que fica para nós nesses primeiros versículos é que Deus, que simboliza o Pai nessa história, ele respeita a decisão humana. É isso que vemos nessa parábola. E quando olhamos para a Bíblia, no geral, a gente vai ver isso na história bíblica. Deus ele respeitou a decisão de Adão e Eva. Deus ele respeitou a decisão de Caim quando decidiu matar Abel. Deus ele respeitou a decisão de Safira e Ananias. Deus ele respeitou a decisão de Davi quando decidiu pecar com Betseba e matar Urias, mandar matar Urias. Então, quando a gente olha para a história da Bíblia no geral, a gente vai ver um Deus que respeita a decisão humana. E não é diferente quando olhamos para esse texto. Lá em Mateus, lá em Mateus capítulo 7, vai falar sobre, estou nervoso, me desculpe, vou voltar aqui. E olhando para essa história, Deus ele respeita a nossa decisão. E eu lembrei de uma frase que eu ouvi muito interessante, que diz assim, que a pior coisa que pode acontecer a nós, seres humanos, é Deus deixar a gente andar nos nossos próprios caminhos, nos nossos próprios desejos, nos nossos próprios sonhos. Isso é a pior coisa que pode nos acontecer. C.S. Lewis vai dizer que há somente 2 tipos de pessoas no mundo: aqueles que dizem Deus seja feito a tua vontade, e aqueles a quem Deus olha e diz que a tua vontade seja feita. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver um Deus que, na figura do pai ali, do filho pródigo, simplesmente dá aquilo que o filho pede. Em nenhum momento você vai ver o pai se impondo, em nenhum momento você vai ver o pai intervindo nessa situação. Mas pelo contrário, como um bom pai, ele deu aquilo que o filho o pediu. Só que, por mais que Deus respeite a nossa decisão, a decisão humana, por mais que Deus respeite a decisão do homem, Ele nos mostra o caminho. Por mais que Ele respeite, mas Ele sempre nos aponta o caminho. E é isso que nós vemos quando nós olhamos para Mateus 7, versículo 13, versículo 14, que diz: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição. Muitos são que entram por ela, porque estreita é a porta, apertada o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Olhando para Deuteronômio 30, versículo 19, Deus vai dizer assim: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Deus poderia parar por aí, mas Ele, como um bom Deus, como um bom Pai, por mais que Ele respeite as nossas decisões, mas Ele vai apontar o caminho certo. Ele vai dizer no final do versículo do Deuteronômio: escolham a vida para que vocês vivam. Escolham a vida para que vocês vivam. Então prestem atenção, por mais que Deus respeite a nossa decisão, Ele nos aponta o caminho. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que nós somos livres para escolher, como foi o pródigo, mas nós somos escravos da consequência da escolha que fazemos. E a prova disso são os personagens da cidade e o próprio pródigo.
foi de mal para pior. Isso me lembra uma história de um amigo meu, antes de vir para o seminário. Então eu sempre gostei de criar galinha, E esse meu amigo, ele separou um resto de comida para me levar para comer as galinhas. E ele disse assim para mim: ó, eu vou te dar esse resto de comida, só que quando você matar a galinha, você vai me dar um pedaço. E eu brinquei com ele, era um amigão, eu brinquei com ele e disse assim: isso não pode acontecer, meu amigo. Você está colhendo, você está plantando arroz, você não pode colher galinha, você vai ter que colher arroz. Daí a gente sorriu, brincou, mas ficamos de boa, era só uma brincadeira meu pai descontrair. Mas eu fiquei pensando depois que muitas vezes nós agimos assim com Deus. Nós plantamos uma coisa e queremos colher outra. Só que o texto bíblico, quando nós olhamos para Gálatas 6, versículo 7, é muito claro. Paulo vai dizer que tudo que o homem plantar, isso ele se fará. Então, a primeira pausa cantada por Cristo, nós vamos entender que Deus ele respeita as nossas decisões, mas por mais que ele respeite a nossa decisão, ele sempre vai nos apontar o caminho correto. Nesse momento eu gostaria de partir com vocês, de caminhar com vocês para a segunda pausa contada por Cristo na história do Filho Pródigo.